Salve, salve, nação santista! Blog do Tubarão chegando para mais uma resenha pós-jogo depois de Santos 1, Ferroviária de Araraquara 1 pela segunda rodada do Paulistão. Jogo duríssimo, né? Duríssimo de assistir, porque o Santos passou aí praticamente 90 minutos sem criar uma oportunidade real ali de bola trabalhada. E a gente acaba amargando aí mais um empate, né? A garotada tomando conta do espaço aí nesse começo de Campeonato Paulista. O time ainda comandado por Marcelo Fernandes foi a campo aí com praticamente 100%, praticamente não, 100% de jogadores formados na Vila Belmiro. O jogo aí começou com a Ferroviária fazendo uma marcação um pouco mais avançada, um pouco mais alta, né, em relação àquilo que o Santos enfrentou no jogo contra o Santo André lá no Canindé. E o Santos hoje também é bom se ressaltar que o Santos vem até com um time enfraquecido em relação ao time que enfrentou o Santo André, até porque o Ariel Holan, que vai treinando o time para o próximo jogo e já para a estreia pro próximo jogo do Paulista contra o São Paulo e para a estreia da Libertadores, pescou alguns jogadores ali que jogaram contra o Santo André, tirou desse jogo. Então o time foi um pouco enfraquecido ainda em relação ao time que estreou no Paulista. E teve muitas dificuldades, né? Falta de entrosamento. Muitos jogadores aí ainda não estão acostumados com o futebol profissional, né? Com a pegada do profissional. E além disso, o Marcelo Fernandes optou por muitas improvisações. Eu acho que mesmo aí com todos esses desfalques e tendo que jogar com a molecada, ele poderia ter feito outras escolhas, né? A gente teve improvisações em todos os setores do time, né? Começar as laterais ali já era formada pelo Vinícius Balieiro, que não é lateral direito, é volante. O Wagner Palha está um pouco mais acostumado a jogar na lateral esquerda, mas não é um lateral de origem. Na zaga a gente teve dois zagueiros canhotos, né, que estão mais acostumados a jogar pelo lado esquerdo da defesa, né, o Sabino, que voltou de empréstimo do Coritiba, e o Alex, que é da nossa base. O meio de campo ali já começou a improvisação assim num grau mais desesperador, chamemos assim, né? Thailson, né? Thailson, que não joga bem nem na posição de origem dele, e não joga bem não é por falta de capacidade, porque ele tem talento, tem habilidade, mas parece que falta um pouco de gana, um pouco de vontade de jogar futebol. Parece que ele já entra ali morrendo de vontade de voltar para casa. E hoje o Thailson jogou ali como meia, e o Santos teve como volantes o Kevin Maltos e o Ivonei. Então o meio de campo do Santos era o Kevin Maltos, Ivonei e Thailson. Na frente, pelos lados do campo, o Ângelo e o Alanzinho, né, que estão subindo agora. E como falso 9, falso atacante, falso qualquer coisa, o Arthur Gomes, né? Arthur Gomes é o mesmo caso do Thailson, não consegue jogar bem na posição dele de origem, que é pelo lado, como centroavante. Não conseguiu também se destacar e não tem conseguido aproveitar as chances que tem, né? Então eu acho que foram muitas improvisações ali. E, por exemplo, para o meio de campo ele poderia ter entrado, ao invés do Thailson improvisado, entrasse com o Guilherme Nunes, que entrou no segundo tempo, e avançasse o Ivonei, que não gosta muito de marcar, né? Não precisaria ter improvisado o Thailson. No ataque, como centroavante, entrou o Arthur Gomes. Por que não já não dá uma chance pro Bruno Marques desde o início, né? Para o meio de campo, além da possibilidade do Guilherme Nunes, tinha o Lucas Lourenço também, que não é um jogador que não tem aproveitado as chances, mas pelo menos é um meio campo de origem, né? Então, o Santos enfrentando muitas dificuldades ali no primeiro tempo, a marcação avançada da Ferroviária, o time mal conseguia sair do seu campo defensivo e o jogo foi se arrastando ali. O Santos só levava perigo mesmo nas bolas paradas, né? Com o Ivonei, que bate bem na bola, tanto escanteio quanto faltas, né? Ele já tinha batido 2 escanteios com perigo ali, e numa falta da lateral ali, da intermediária, ele meteu a bola na cabeça do Sabino. O Sabino, que tem a característica de zagueiro artilheiro, né? Bate pênaltis e também vai bem na bola aérea.
marcou 1-0 para o Santos. Falando um pouco do Ivonei, que a gente falou da bola parada, é um jogador que parece ter muito talento, mas também falta um pouco ali de iniciativa, de querer mais a bola, de querer arriscar um pouquinho mais. Percebe-se que, como eu falei anteriormente, que ele bate bem na bola, mas precisa ter mais aquela... confiar um pouco mais no futebol dele, né? E o Santos acabou, mesmo não merecendo tanto, indo para o intervalo com a vantagem mínima no placar, 1-0, gol do Sabino. E na volta do segundo tempo, a Ferroviária avançou um pouco seu time, fez algumas trocas e começou a criar mais perigo pro gol do Vladimir. Logo no começo do segundo tempo, o Marcelo Fernandes, ele tirou o Thailson e ao invés de colocar um meio de campo, ele manteve as improvisações. Ele colocou o Bruno Marques no lugar do Thailson, e aí ele recuou o Arthur Gomes, que também não é meia, como meia, né? Então ele manteve as improvisações sem necessidade, e aí numa jogada tramada ali pelo miolo do meio de campo ali, né? Pela cabeça da área ali do Santos, né? A Ferroviária acabou chegando ao gol num lance que o próprio Arthur Gomes não acompanhou o Renato Cajá, que entrou pelas costas dele e fez uma bela assistência. Ele deu uma deixadinha de calcanhar pro Felipe, atacante da Ferroviária, puxar pro meio e bater no canto do Vladimir. Então, muito desse empate aí também passa por essas improvisações aí. E aí, tanto é que logo depois do gol da Ferroviária, o Marcelo Fernandes tirou o Arthur Gomes e colocou o Guilherme Nunes. E aí o Santos até deu uma encorpada ali no seu meio campo, mas ainda assim era um time pouco criativo, pouco chegava na frente. Às vezes a bola chegava até no Alanzinho, no Ângelo, né? Jogadores com muita velocidade, mas eles não conseguiam ali criar grande perigo para o gol do Saulo, né? O grande Saulo aí que a gente não tem boas lembranças dele, devido a um fatídico jogo contra o nosso arquirrival. E a Ferroviária até levou um pouco mais de perigo, terminou o jogo com mais finalizações que o Santos. Enfim, o Santos está com o segundo empate aí no campeonato. A gente, no próximo jogo, aí já deve ter a volta do time teoricamente titular e com a estreia do nosso prof, né? Nosso prof Ariel Roland, né? A gente não pode utilizar o famigerado apelido aí do Roland, vamos falar o nome dele certinho aí, Ariel Roland. A estreia aí no próximo sábado, jogo contra o São Paulo Clássico, que já vai servir de servir de jogo preparatório para a estreia do Santos na Libertadores. As principais notícias boas, né, para nós torcedores vieram fora de campo, né? Vou falar um pouco aqui do extracampo. O nosso presida Andrés Rueda deu algumas entrevistas aí nos últimos dias na Rádio Transamérica, na Rádio Bandeirantes também, falou sobre a questão da nova Vila Belmiro, né? O Santos avançando aí nas tratativas com a W Torre, e agora existe um detalhamento aí do projeto, de custo, né? E da parte assim mais minuciosa, né? Depois isso vai ser levado ao Conselho. Passando pelo Conselho, a ideia do Andrés Rueda é que esse projeto seja levado até uma Assembleia Geral aí com os sócios votando pela aprovação ou não do novo estádio, né? Eu espero muito que isso vá à frente, o Santos ganhe uma casa à sua altura aí, porque a Vila Belmiro a gente ama, a gente gosta muito, mas a gente sabe que tem os defeitos e a gente precisa de um novo estádio. Também falou sobre a própria contratação do Ariel Roland, né? Aquilo que a gente já sabia, né? Falou das características do Roland em termos de futebol ofensivo, falou que o Roland sabe trabalhar bem com a base e falou que o Roland sabe também bem da situação econômica do Santos aí e também colocou ali o Roland, classificou como um parceiro, né? Ver um cara que está ciente das nossas dificuldades e vai trabalhar junto aí com o Santos para que o Santos saia dessa situação complicada aí, vai ter paciência e tá com esse contrato longo aí. A ideia é deixar um legado aí para as próximas
pro Santos aí, independente se ele esteja aí no comando técnico ou não. E por último falou também do problema do transfer ban, né? Que o Santos, assim que resolver essa questão do transfer ban, que hoje tem o problema com o Achipato, né? Como diria nosso glorioso Orlando Rolo, o Aquipato. Então, assim que o Santos resolver essa pendência com o Soteldo, que segundo o Andrés deve resolver isso muito brevemente, o Santos vai poder reforçar o elenco aí nas posições carentes, que a gente sabe que o Santos precisa e vai ser fundamental para o decorrer da temporada. Beleza? Blog do Tubarão fica por aqui, pedindo para que vocês se inscrevam aí, ativem as notificações, dê o seu like no vídeo aí para que ele chegue a mais santistas. E no sábado provavelmente a gente retorna aí falando mais do clássico, de como foi o clássico Sansão, Santos e São Paulo. Beleza? Blog do Tubarão fica por aqui, um grande abraço a todos, vai para cima dele, Santos!